Fala pessoas, Lucas falando e eu quero dar início hoje a uma saga aqui no canal para trazer a light novel de Kimi-Zen a partir de onde terminou o anime. Eu perguntei aqui na comunidade se achariam bom trazer e boa parte disse que sim, então estarei trazendo para vocês as light novels de Kimi-Zen, o que entraria no caso a segunda temporada, mas como o anime não tem nenhuma data prevista, bora lá começar os resumos de Kimi-Zen. E a segunda temporada, no caso, se iniciaria no volume 5, beleza? Já deixa um like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. No Paraíso das Bruxas, a sala de estar da rainha no Palácio Real. A luz filtrava-se através das cortinas de renda, iluminando o chão de recepção e refletindo nas folhas orvalhadas dos vasos de plantas. Com o tapete vermelho vinha um desenho rolado no chão. O espaço pitoresco era quase a antítese da conotação sinistra tipicamente associada à palavra bruxa. A rainha Mirabella estava no patamar da escada e falou com sua filha mais velha, Eletear, que acenou com a cabeça em saudação e sorriu para ela da base dos degraus. O sorriso de Eletear congelou em seu rosto quando a rainha fez a primeira pergunta. Foi você quem divulgou a localização de Cisbel. Eletear de repente ficou em silêncio, parando em seu caminho, mesmo parada ali imóvel. Sua beleza era inconfundível, seu cabelo de cor esmeralda com um belo tom de ouro ondulava atrás dela. Ela era mais alta que Alice e mais bem dotada, seu fascínio era quase irresistível. E mais uma pergunta, disse a rainha, olhando para sua filha parada na base da escada. Você é a verdadeira Eletear? O silêncio caiu sobre o salão da recepção depois que sua voz fria parou de ressoar no espaço, mas foi rapidamente interrompida quando a princesa explodiu em gargalhadas. Eu não tinha certeza do que você diria em seguida, minha rainha. Não há necessidade de olhar tão solene quanto você está dizendo algo tão engraçado. Eletear apertou o estômago enquanto gargalhava. A rainha permaneceu estoica. Ordenei que Cisbel fosse para o estado independente de Alsamira. Suspeitávamos que eles estivessem construindo relações secretas com o Império. Essa tinha sido a missão da terceira princesa, e apenas os poucos selecionados que foram informados pela própria rainha sabiam disso. Por alguma razão, a Zoe estava ciente disso no dia seguinte. Parece o Sr. Mask que foi a Alsamira, como se estivesse perseguindo Cisbel. Alguém vazou essa informação. Alice e o resto do meu círculo íntimo estavam todos ao meu alcance, exceto por uma pessoa. Todos os sinais apontavam para a princesa mais velha atraindo. Uma dúzia de horas depois de saber do destino de Cisbel, houve apenas uma pessoa que escapou da vista da rainha. O olhar da rainha varreu do patamar da escada para o tapete do corredor. Seus olhos contemplaram a princesa, que deveria ter sido sua querida filha. Eu preciso te perguntar, você é a verdadeira Eletear? Nenhuma resposta. Ela começou a rir novamente, foi mais alto dessa vez, o som dela enchendo a câmara. Controle-se, Eletear. Essa era a última coisa que eu esperava que você dissesse. Seu peito afava sobre o vestido real, ameaçando sair das dobras do tecido. Eletear não pôde evitar, seus ombros balançaram de riso. Essa é a minha pergunta, minha rainha impostora. O ar mudou na sala de estar. Posso não parecer o tipo, mas na verdade adoro jogar. Adoro enganar os outros a serem enganados a mim mesmo. Mas o último não acontece com muita frequência, então é bom sentir essa adrenalina. A rainha ficou em silêncio. Essa foi uma resposta à sua maneira. Eletear deu um passo à frente. Meu estômago dói de tanto rir. Quem é você, impostora? Eletear estava na frente da rainha Mirabella. Elas estavam no mesmo nível de olhos agora. Uma recriação impressionante. Alice e Cisbel também podem ter percebido seu truque. Com mais 2 minutos, mas infelizmente para você, eu sou a mais velha. 2 minutos pareciam insignificantes, mas faziam uma grande diferença.
A princesa mais velha não era como as outras. Fogos de artifícios explodiram e o corpo da rainha começou a se desfazer. Eletea observou com um pequeno sorriso como uma menina pequena emergiu de dentro da forma da falsa rainha. O cabelo preto da garota estava cortado uniformemente em seus ombros. Seu rosto de bebê parecia tão assustado que era difícil acreditar que ela estava calmamente fingindo ser a rainha apenas um momento antes. Por favor, me perdoe. Eletea aceita suas desculpas. Eu odeio repreender garotas adoráveis de qualquer maneira. Eletea passou os dedos pelos cabelos da garota, que não devia ter mais de 13 ou 14 anos. Ela soltou um pequeno suspiro de alívio quando a princesa mais velha pareceu misericordiosa. Eletea pergunta se ela é nova aqui no palácio. A garota de cabelo preto assentiu furiosamente. Servindo como prova de seu capuz de bruxa, uma crista astral brilhava cinza em sua nuca. Ela deve ter possuído magia que lhe permitiu esconder sua identidade com sombras. Os olhos da garota estavam na altura do decote da princesa, e era impossível não notar seu físico provocante. O fascínio natural de Eletea era poderoso o suficiente para hipnotizar alguém do mesmo sexo, então não era surpresa que ela cativasse essa criança. Das sombras do vitral apareceu a verdadeira rainha. Mesmo uma máquina teria dificuldade em distingui-la de sua cópia feita pela jovem. Ela apenas estava cumprindo minhas ordens, disse a rainha. Eletea continuou a acariciar o cabelo da garota. Você acha que eu informei o Lorde Mascarado do paradeiro de Cisbel? Regada pela luz do sol por trás, a rainha soltou um pequeno suspiro. Eu não convoquei você para questioná-la. Era necessário resolver equívocos sobre você. E de repente, passos apressados soaram no corredor do lado de fora do quarto da rainha. Uma das portas duplas se abriu e uma garota praticamente caiu na sala. Ela estava ofegante, seu cabelo dourado estava desgrenhado. Alice, a segunda princesa. Alice olhou para a rainha, Eletea e a novata. As sobrancelhas da rainha se uniram. Embora Alice não tivesse a compostura inabalável de Eletea, ela normalmente se portava com a graça de uma princesa. Era estranho vê-la sem ele. Algo significativo deve ter acontecido. É sobre Cisbel. Ela colocou a mão sobre o peito latejante. Alice parecia ter problemas para pronunciar suas palavras. Eu preciso consultar com você sobre a situação dela imediatamente. O estado independente de Alzamira. Um enorme deserto se espalhando pelo lado leste do maior continente do mundo. Um resort do tamanho de um país trancado em um verão sem fim. A temperatura sempre pairava perto dos 104 graus, mas o ar estava seco, então a luz do sol era agradável. O oásis urbano foi construído com piscinas gigantes, spa e hotéis de classe. E em um desses hotéis, no último andar, Jin, o atirador de cabelos grisalhos, jogou um jornal sobre a mesa que dava a seguinte notícia: resort de verão se transforma em ruínas durante a noite. Tarde da noite, uma grande explosão detonou nos arredores do município de Alzamira, numa área de exploração de petróleo bruto. Ele olhou para o artigo. Isso deve ter chegado ao quartel-general imperial agora. Bem, eu acho que eles teriam descoberto quando o objeto foi destruído de qualquer maneira. Eles não são do tipo que abandonam comunicações falhadas sem fazer perguntas. Isca gemeu do chão da sala. Ele estava sentado de joelhos por 1 hora como um ato de autopunição. E ele começa a se desculpar. Jin se acomodou no sofá. Não é sua culpa, o inimigo te pegou de surpresa, mas honestamente eu não acho que você tenha agido como você ultimamente. Jin, seu braço estava envolto em uma bandagem que ia do ombro ao cotovelo. Foi infligido a ele durante sua recente luta contra o Lorde Mascarado. 2 dias antes, ele havia sido ferido enquanto lutava inesperadamente contra o corpo astral da soberania Neblus nos arredores do país. Primeiro, você é sequestrado de uma cidade neutra e levado para a soberania. Dessa vez, você se envolve com o corpo astral depois de passear sozinho. Nenê pede que Jin não seja tão mal com Isca. Ela estava encarregada de suas comunicações como a mecânica da unidade, e ela estava segurando um kit de primeiros socorros ao lado de Jin. É hora de desinfetar sua ferida. Isso é importante. Precisamos trocar suas bandagens também. Fazia apenas 4 dias desde que eles deixaram o Império e entraram neste país. Ele não esperava que uma reunião estivesse esperando por ele na chegada. Santo discípulo Isca,
Você sabe quem eu sou? Meu nome é Cisbel. Estou honrado que você se lembre de mim. Olhos de coça e cheios de curiosidade, cabelo loiro avermelhado brilhante, havia algo em seu rosto adorável que rivalizava com a graça de Alice, a princesa mais jovem do paraíso das bruxas, Cisbel. Descobriu-se que a bruxa que Isca salvou da prisão do Império um ano antes era a princesa. Sua crista astral era tão fraca, eu nem tinha considerado isso. Eu nunca teria imaginado que ela poderia ser a raça pura. Os poderes da família real eram conhecidos por serem formidáveis. Então, com base na crista bastante insubstancial de Cisbel, o exército imperial não devia ter ideia de que havia capturado a realeza quando a aprisionou naquela época. Pela mesma razão, Isca também assumiu que ela era apenas uma bruxa aleatória. Como eu disse ontem, isso foi apenas uma coincidência. Ela ficou surpresa ao nos ver também. Caso contrário, isso significaria que estamos sendo perseguidos por eles. Então, eu me pergunto o que aconteceu com ela. Parecia que ela era o alvo deles. Imagino que ela deixou o país naquela noite. Acho que quem estava atrás dela era aquele homem com quem Jin lutou. Aquele cara, o Lorde Mascarado. Acho que me lembro dele dizendo isso. Essa foi a segunda vez que eles lutaram contra o inimigo de Jin, depois de lutarem entre si pelo vórtice. Não tínhamos intenções de escalar as coisas. Nosso objetivo era levar para casa um dos nossos companheiros magos, porque um soldado imperial a protegeria. O silêncio caiu sobre eles por alguns segundos. Jin desviou o olhar do teto, inclinando-se para a frente em seu assento no sofá. Para encurtar a história, o corpo astral estava sendo mirado na bruxa que você ajudou um ano atrás. Eu não sei se ela é uma criminosa ou uma traidora, mas é seguro assumir que o Lorde Mascarado e sua tripulação não estão se escondendo em Alzamira para vir atrás de nós. Cisbel deve ter deixado o país durante a noite para fugir para outro estado estrangeiro ou retornar a Nébulis. De qualquer forma, o Lorde Mascarado deve ter ordenado que as tropas a perseguissem. Não havia razão para eles ficarem para trás e concentrarem suas energias na unidade 907. Escassente. Mesmo que estivéssemos envolvidos naquela encaramuça, acho que seria mais seguro para nós ficarmos aqui. Havia apenas 3 deles presentes na sala, Isca, Jin e Nenê. Estava faltando uma última pessoa. A chefe ainda está lá fora. Eu estava apostando que levaria 30 minutos no máximo antes que ela se cansasse de treinar na academia no andar de cima. Ela está se sentindo inspirada. Miss permitiu que seu subordinado se machucasse quando ele a protegeu. Para canalizar seu sentimento de arrependimento, ela iniciou um rigoroso regime de treinamento. Nenê se levantou e foi para o canto da sala, onde ela transferiu uma muda de roupa e uma toalha para uma bolsa menor. Eu volto logo. No andar de cima, na área de fitness, depois de um longo treinamento, Miss entra na sauna e se deita para poder descansar e refletir. Isca disse que o inimigo deve estar fora do país, e não é como se eles atacassem dentro do resort. Seria um grande escândalo se tentassem levá-los para dentro de um hotel. Os estados independentes não haviam declarado neutralidade, o que significa que a soberania faria de Alzamira um oponente instantâneo se o mago astral atacasse aqui. Isso foi provavelmente o que os impediu de atacar. Ela rolou, deitando-se de costas. Olhar para o vapor girando perto do teto fez suas pálpebras ficarem pesadas. Fora do nevoeiro, apareceu uma garota com um rabo de cavalo e um roupão de banho. Encontrei você. A subordinada cruzou os braços, olhando sem jeito para a apresentação indiscreta de sua capitã. Para Nenê, foi embaraçoso ver sua capitã nesse estado. Aprendi que pessoas como você são chamadas de exibicionistas. Miss se levantou, enrolando-se na toalha. Você acabou de me pegar desprevenida. Venha, se junte a mim. Talvez um pouco. Eu não quero que você desmaie aqui. Nenê se sentou ao lado dela. De repente, a porta de madeira se abriu. Uma menina pequena entrou na sauna. Ela tinha uma toalha de banho fina enrolada em torno de seu corpo. Mesmo através da névoa, elas podiam ver que seu cabelo era loiro avermelhado. Miss podia jurar que já haviam se conhecido antes. Mas onde? Nenê perguntou a Miss baixinho. Ei, ela não lhe parece familiar? Elas poderiam tê-la reconhecido se tivessem esbarrado com ela nas ruas, mas sem suas roupas ou cabelos arrumados, elas só tinham seu rosto como uma pista.
Miss Miss e Nenê inclinaram a cabeça interrogativamente. A garota se aproximou deles sem dizer uma palavra e deu a Miss Miss um sorriso. A capitã prontamente se endireitou como uma vareta. A garota riu. Ei, você! Ela estendeu a mão. Miss Miss não teve tempo de reagir quando a ponta do dedo da garota esticou em direção ao ombro esquerdo. A garota arrancou o curativo cor de pele do braço da capitã. A luz astral encheu a sala, brilhando o verde do ombro de Miss Miss. Nenê agiu por instinto. Esconda rápido. Tirando a toalha do corpo e pressionando-a contra o braço da capitã para esconder a prova de que Miss Miss era uma bruxa. Eram apenas as 3 na sala da sauna. Não houve outras testemunhas, mas quem sabia se essa outra pessoa entraria? Fora do território imperial em um estado independente como Alzamira, foi improvável que alguém fosse abertamente hostil às bruxas. No entanto, sempre havia indivíduos que abrigavam animosidade secreta em relação a elas, e não valia a pena o risco da exposição. O que você está fazendo? Nenê se lançou sobre a garota. Ela nem se importava que não estivesse mais coberta por uma toalha. Embora fosse mais ou menos da mesma idade, Nenê se elevava sobre ela. Este é um curamento médico para cobrir feridas. Como você pode simplesmente retirá-lo? A menina fingiu ignorância. Mas eu tenho algo em mãos. Você nunca pode se sentir muito seguro com os do Império. Mesmo que eles possam esconder a luz, a energia astral ainda vazará, embora seja indiscernível aos olhos. Ela segurava um adesivo branco leitoso na mão. Ela o aplicou sobre a crista astral de Miss Miss com movimentos aprendidos, e eis que a luz começou a desaparecer. Foi quase rápido demais. Isso não aconteceu quando ela usou bandagens médicas imperiais. Os olhos de Nenê se arregalaram. Não processando os eventos, Miss Miss só podia recusar sua própria pele. É resistente à água, mas não mergulhe. A garota virou as costas para elas, colocando a mão na porta da sala. Miss Miss estava nervosa. Espere, por favor. Eu não suporto a sauna e não estou acostumada a ter conversas nuas. Ela se virou para o lado, lançando-lhes um sorriso elegante, corada pelo vapor. Estarei esperando no café no 17º andar. Galerinha, essa foi a primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Já dá para ter uma noção dos acontecimentos no final da primeira temporada. Me digam nos comentários se vocês curtiram, se der bastante views assim razoável, eu vou continuar trazendo. Eu gosto muito do anime de Kimi-Zen e a Light Novel parece muito bacana. Então deixe um like, se inscrevam no canal, se puderem compartilhem esse vídeo para atingirmos mais pessoas, beleza? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, valeu!